Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Josinete, sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal Palavra de Vida. Bom pessoal, hoje nós vamos ter uma conversa muito interessante. Nós vamos conversar sobre uma passagem na Bíblia que nos traz muita motivação, onde Jesus faz a multiplicação dos pães e dos peixes. E hoje nós vamos ver, o título é A Matemática Divina. Por quê? Deus trabalha conforme não a nossa lógica. Seus pensamentos são totalmente intangíveis. E quando pensamos que já entendemos, nos enganamos completamente, porque acabamos ficando confundidos, porque a palavra do Senhor, ela confunde. Todas as coisas que Deus faz nos deixa atordoado, porque os milagres que Jesus praticou são divinos, são maravilhosos e nos deixa estarrecido com tantas coisas divinas que Ele fez aqui na terra. Então nós vamos ver na palavra do Senhor a passagem que fala sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. E essa passagem se encontra na Bíblia, no livro de Marcos 6, o versículo 38 até 44. Vamos ler? E ele lhe disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo-os, e eles responderam: 5 pães e 2 peixinhos. Então Jesus lhe ordenou que todos se assentassem em grupo sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupo de 100 em 100, 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixinhos, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e partiu os pão e deu aos seus discípulos para que os distribuíssem por todos, e repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Louvado seja Deus! Você pode imaginar isto? De 5 pães e 2 peixinhos, Deus fez o milagre acontecer. Jesus trabalhou naquele dia apenas mostrando a Deus aqueles 5 pães e 2 peixinhos para que fosse multiplicado, porque a matemática divina não é para o nosso entendimento, meus amados. A matemática divina, ela é um milagre nas nossas vidas. Muitas vezes você tem um pouquinho daquele alimento em casa e Deus multiplica para que você se sacie, você e sua família se saciem daquele alimento. Porque Deus, Ele é maravilhoso. Ele sabe do que a gente está precisando. Ele sabe das nossas necessidades. E às vezes a gente menos espera. O trabalhar de Deus é tão profundo nas nossas vidas, tão digno, tão maravilhoso e inexplicável aos olhos humanos. É difícil entender como que aquela quantidade de pães e peixe foram multiplicadas para 5.000 homens. É difícil, é verdade. E que Deus ali fez aquele milagre. A sabedoria de Deus, o poder, ultrapassa qualquer matemática da terra. Por mais inteligente que o homem seja, na matemática de Deus, o impossível é alcançado. E não pode o homem entender como isso pode proceder. Porque é um milagre de Deus. E os milagres de Jesus ao homem é apenas algo que ele não consegue entender.
É o improvável que a gente fica imaginando como tudo pode ter acontecido. A matemática de Deus, o impossível, é alcançado e não pode ser provado por ciência alguma, porque tudo que Deus faz é maravilhoso. Sua proporção são multiplicadas numa progressão infinita. Jesus alimenta multidões e ainda restam 12 cestos com peixes e pães, e todos ali ficam fartos e vão dormir com suas barrigas cheias. É o milagre de Deus. Deus trabalha com grandes números. Deus é generoso e os seus favores está sempre disposto a nos ajudar. E é nas horas mais difíceis que Ele chega para trazer o nosso alimento, seja o alimento material ou o alimento espiritual. Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos e Ele pode encher todos os seus celeiros. Ele pode restaurar tudo que tem na tua vida. Aquilo que você acha impossível para Deus não é impossível. Ele pode trazer fartura para a tua casa. Ele pode te devolver aquele emprego que tu perdeste, que tu ficaste triste e amargurado, que tu estás decepcionado. Ele pode te devolver, porque a matemática de Deus é para multiplicar, é para aumentar cada vez mais as tuas finanças. Confia tão somente. Ele é poderoso para fazer muito mais do que a gente possa imaginar. Quem ama esse Deus maravilhoso sabe o quanto Ele é zeloso por nós, o quanto Ele tem cuidado das nossas vidas, o quanto Ele se dedica em ver o nosso bem maior acontecer. E Ele vai cuidar de você. Confie que Ele vai prover o seu dia de amanhã. Confia nas noites escuras das nossas almas. Saiba que Deus não despreza as tuas lágrimas. Ele consola o teu coração ferido. A vida tem dado tantas rasteiras em você. Tem feito você sofrer. Mas Ele te diz, aquieta a tua alma. Ele é provedor de tudo. Jesus, Ele é o pão da vida. Ele veio para saciar a nossa sede, a nossa fome. A palavra do Senhor diz em Mateus 11:28, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Lembre-se quando você estiver já cansado e achando que tudo está muito difícil, segura na mão de Deus. Confia tão somente nele que ele tem poder para mudar a tua vida, para mudar a situação que tu estás passando. A partir deste momento, aprenda a declarar que Jesus é o Senhor da tua vida. Oh, glória! Creia nas promessas que o Senhor deixou para ti. Tu és herdeiro, então creia e confie nas promessas do Senhor. Este é um ano, meus amados, em que nós temos que estar cada vez mais na presença do Senhor, buscando ao Senhor, orando ao Senhor, lendo a palavra do Senhor, porque ela é vida, ela é quem nos sustenta, ela é o nosso alimento todos os dias e sem ela nada podemos fazer. Deus é o nosso sustento, Ele é o nosso guia, Ele é o nosso Salvador. Podemos confiar tão somente nele. Deus tem um propósito lindo nas nossas vidas. Basta tão somente você abrir o seu coração e deixar Ele trabalhar, porque o propósito de Deus é grande. Grande demais, nós não temos noção do quanto Ele tem para nos dar. Basta tão somente crer, a vida é tão sublime.
O tempo nosso aqui na terra é tão curto e nós temos que aproveitá-lo, é estar cada vez mais na presença do Senhor, porque nós somos pedras preciosas aos olhos de Deus. Ele nos ama com tanto fervor. É tão grande o amor de Deus por nós que nós não somos nem merecedores desse tão grande amor. Então, por que não servir a esse Deus? Por que não estar debaixo da proteção de Deus? Você já ouviu aquela história de Jó? Eu já contei aqui certa vez, onde Jó sofreu. Jó foi tentado pelo inimigo, porque Deus assim o permitiu, porque Deus queria mostrar para o diabo que Jó era fiel a ele, aquele servo do Senhor que sofreu, perdeu os filhos, perdeu todo o seu dinheiro, toda a sua fortuna, mas ele não deixou se abater. Mesmo com todas as doenças, as chagas que tinha na pele, ele não blasfemou. E assim Deus espera isso de nós, que nós não venhamos a murmurar, venhamos a glorificar esse Deus maravilhoso, porque assim como ele foi com Jó, assim como ele tirou tudo de Jó e depois devolveu em dobro aquilo que o diabo tirou de Jó, Deus devolveu tudo em dobro. Tudo que o inimigo roubou de Jó, Deus devolveu em dobro. É a matemática divina. Isso é difícil de entender para nós seres humanos. Mas Deus, quando Ele quer colocar o ser humano, um servo dele, no mais alto nível, ele faz, ele acontece, porque ele é Deus. E quando ele quer, ele faz. Aleluia, louvado seja Deus. Se você, meu amigo, se encontra desesperado por algum motivo na sua vida, por algo que está acontecendo, que você não está vendo acontecer algo de bom, creia, Deus pode mudar essa situação. Você pode acreditar que Deus pode fazer tudo por você. Coloque o seu problema nas mãos do Senhor. Confia nele, seja fiel. Não vacile e não comece a duvidar. Confia, porque Ele vai fazer. Ele vai prover tudo o que você precisa. Amém? Deus não vai desistir de você. Ele quer estar contigo todo instante e toda a hora. Bom, meus amigos, hoje nós vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe vocês. Não esquece de se inscrever no meu canal. Compartilha com os teus amigos. Dá um like aí. Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês.